Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui especial para vocês, dentro do Arena Trader XP. Mais um programa especial de XP para vocês, com meu amigo Mauro Boto. Tudo bom, Alex? Mais um programa especial. Mais uma vez, estamos juntos. Arena Trader XP, só XP faz para você. É isso aí. E hoje tem uma convidada mais do que especial e de casa também aqui para bater um papo com a gente, contar a história dela, falar um pouco de análise técnica, gerenciamento, comportamento, de como se ganha dinheiro de verdade no mercado. Pessoa mais que preparada para falar isso para vocês e ensinar vários trades. Então, com a gente aqui, Ariane Campolim, seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Estamos produzindo aqui um quadro que vai ser bem interessante, né? A gente vai contar algumas coisas aí da minha história para vocês, espero que vocês se identifiquem. E é isso, gente. O que eu posso aí estar ajudando vocês? Como é que a gente começa a produzir conteúdo para quem acompanha a gente? Boa. Isso aí. Boa, excelente. Ari, vamos começar então do começo, né? Você não era do mercado e... Bom, eu já tenho a primeira pergunta para te fazer então. Como você descobriu o mercado financeiro? Bom, vamos lá. Eu estava na faculdade, eu cursava Física Médica na Unesp de Botucatu. E eu não sei, acho que quando a gente escolhe, né, a profissão com base num guia do estudante, a gente não entende muito bem o que é para fazer. E quando a gente estava no último semestre, eu comecei a ter as aulas no hospital. E ali eu falei, gente, isso aqui não é para mim, né? E aí eu falei, mas já estava para me formar. E aí eu tinha que fazer uma matéria optativa, optei por fazer uma matéria de economia, né? Nada a ver com o curso. E aí eu conheci um professor e um dia ele me perguntou, ai, o que que você tá cansada, né? Fui entregar um trabalho lá para ele. Falei, não, é que a gente tá tendo aulas no hospital e isso cansa bastante, né? Não sei. Gente, eu saio sugada do hospital, né? E não sei como que a galera consegue trabalhar, né? Admiro muito quem é médico aí, quem consegue, porque é bem corrido, é bem cansativo. E aí, conversando com ele, né? Falei, errei na escolha, eu tô para me formar e eu não quero fazer residência, também não quero fazer mestrado e não sei o que que eu vou fazer da minha vida, e isso estava me deixando muito estressada, muito nervosa. E aí ele sentou e conversou comigo e falou: Não, calma, não é assim, não é porque você fez uma faculdade que você traçou o seu rumo, você tem que fazer isso pro resto da vida, né? E aí ele comentou, não, olha só, o mercado financeiro gosta muito de físico, de matemático, de pessoas com raciocínio lógico, né? E aí ele começou a abrir, né, os horizontes para mim, e explicar, né, que por mais que eu não quisesse atuar na minha área, não era o fim do mundo, porque eu, na minha cabeça, novinha lá, eu achava que, nossa, errei na escolha, errei, tô fadada a minha vida inteira agora a ter uma profissão que eu não gosto. E é isso, né? E aí ele falando, aí que eu comecei a pesquisar, né? Físico, mercado financeiro. E aí eu encontrei uma pessoa que era um físico e atuava, né, no trade. E mandei uma mensagem no LinkedIn, ele me respondeu, para minha surpresa, e aí ele aceitou, né, ter uma conversa comigo. E foi ali que eu acabei conhecendo, né, o trade, comecei a ter o primeiro contato. Então foi logo ali na faculdade, quando eu estava para me formar, que eu conheci, mas não dei muita bola, né, porque minha preocupação era, preciso me formar. E desconfio que esse professor ele acabou me indicando, né, para uma vaga de trabalho, porque, gente, nunca preenchi currículo, né? Do nada me ligaram, a gente tem uma entrevista de emprego. Eu falei, ué, mas até perguntei para a moça, se ligou para a pessoa certa, né? Então desconfio que ele me indicou para essa vaga e aí eu fui fazer entrevista, eu não tinha nem feito as provas finais e aí acabei sendo contratada, né? Não para a área de mercado financeiro, mas para a área de TI. Mas foi ali que eu tive meu primeiro contato com trade e desde então nunca mais parei, né? De estudar, de ver as coisas. Acho que todo mundo, né? Logo que vê ali já se interessa. E aí uma coisa foi levando a outra. Legal. Esse primeiro contato seu, ele foi... Você lembra se foi swing trade ou day trade? Então, eu chamei, né, esse trader e aí ele já começou a falar logo de day trade e eu não entendi o que que era e ele falando, eu acho que ele não tinha ideia que eu não sabia nada. E aí ele começou a falar, não, porque você tem que definir limite de perda, limite de não sei o
quê, quantos contratos, qual ativo. E, Já começou full, e né? ali eu Já não começou sabia forte já. muito, né? Então, comecei logo no day trade por conta disso. Então, eu acho que aprender sobre outros investimentos foi uma coisa que veio bem mais tarde. Depois que eu comecei a ganhar dinheiro no trade, aí que começou a vir, mas tem um longo prazo, porque, né, a gente não tem muito, e para mim o day trade ele foi o primeiro contato ali realmente que eu tive. Ô, Ari, antes da gente falar um pouquinho de como você virou consistente, né, como começou a ganhar dinheiro, creio eu que você deve ter tido uma frustração, né, grande logo no começo, né, aquela euforia, né, aquele impacto de que seria fácil, né, seria, eu vou largar tudo para viver de trade. Como é que foi essa tua experiência antes de chegar no momento que você conquistou hoje? Olha, eu acho que o trade, ele é um processo, Mauro, né? E a gente tem algumas fases que a gente tem que passar, né? Então, você vai ter que aprender a lidar com frustrações e tudo mais. Só que o ponto é, né? Eu acabei entrando, né, no CLT e aí fui trabalhando até que chegou um ponto que aquilo foi muito mais frustrante para mim, porque não no sentido de trabalhar na CLT, mas no sentido de que eu não via minha vida andar, né? Que eu não tinha liberdade. E aí, né, você vai lá, você fala, meu, você faz o trade, você vê que é possível, aí tem um dia que você ganha, né, ali logo nos primeiros minutos do dia, e você tem o dia livre. Então, o que me chamou muita atenção é bem essa questão da liberdade que você tem daquele dia. Tem dias, às vezes, que você não acorda bem, você não quer trabalhar e, cara, tá tudo bem, né? O trade, eu não preciso fazer todo dia. Quando você tem um emprego, você tem que prestar contas, então eu acho que a minha mudança, né, para começar no trade, e para lidar com a frustração que ela vem quando você está fazendo trade, com as perdas no começo, de não saber muito bem para onde você está indo, eu sempre pensava, era muito mais frustrante a vida que eu tinha do que isso. Então, na minha cabeça, eu sempre pensei assim: eu prefiro lidar com isso, de aprender, de passar pelas frustrações do trade, de me corrigir, de tentar, do que de fato voltar para a vida que eu tinha, sabe? Então, eu acho que a CLT ela me frustrou muito em muitos sentidos, a ponto de eu olhar para as frustrações que a gente tem no trade, mas saber que de fato só depende da gente. Quando você está numa empresa, nem tudo depende de você, né? Então, o trade ele é isso, vai ser você com você mesmo. Então, se der errado, a culpa é sua, se der certo, a culpa é sua. Então, eu acho que é isso que eu mais gosto, né, na questão de ser trader hoje. Boa, Boa. bem legal. A gente sempre recebe uma pergunta, assim, uma dúvida do pessoal. Ari, já fizeram isso para mim também muitas vezes, e eu, inclusive, me questionei que é a virada de chave, né? O momento da virada de chave. Você falou aí agora que o trade é muito construção, esse aprendizado contínuo, essa evolução, mas teve um momento que você percebeu que falou, agora não é CLT mais, e é isso. A partir de hoje é isso. Teve esse momento para você dessa virada de chave? Olha, eu não acredito muito nesse negócio que o pessoal fala, né, que vira uma chavinha. Então, vamos lá, eu posso compartilhar aqui a apresentação? Eu queria pontuar algumas coisas. Quando você fala isso, virada de chave, o pessoal fala isso. Então, gente, vamos lá. O Não que é eu um posso fazer é momento, né, Ari? compartilhar Desculpa. como é que foi a minha experiência e como é que é isso, né? Então, falei para vocês um pouquinho do início da minha jornada, que eu acabei descobrindo a física, né, no meu curso lá na Faculdade de Física Médica, numa matéria optativa sobre o trade. E aí, eu fui para um ambiente corporativo, tive muitos aprendizados, aprendi muita coisa. Só que é aquilo me frustrou muito, porque eu não via uma mudança significativa da minha vida. É, E é aquilo, né? Eu não consigo, eu estava sobrevivendo e não vivendo, né? E isso me frustrou muito. E aí começa a vir, acho que muitas pessoas se identificam com o trade exatamente por isso, né? Por uma insatisfação profissional ou pessoal, né? Por não ter liberdade ou, né, esse tipo de coisa.
E aí a maioria das pessoas vem, assim como eu, buscando uma nova realidade de vida, né? E enquanto eu estava no ambiente corporativo, como eu morava em São Paulo, eu fiz cursos de trade, né? Assim como muitas pessoas que estão na CLT, eu buscava, né? Mas você não consegue se dedicar realmente a fazer aquilo. Então, o trade ele foi ficando um sonho guardado, uma coisa que ficou ali, até que chegou o ponto que a minha frustração ela foi tão grande a ponto de eu virar e falar, eu vou pedir demissão. E eu não pedi demissão pensando, olha, ai não, mas eu vou buscar fazer trade, né? Não, foi realmente porque a minha frustração foi, gente, eu não sei o que está adiantando, né? Eu tô longe da minha família, eu financeiramente falar que, nossa, eu não tinha nenhum dinheiro guardado, era sempre com a corda no pescoço, e se acontecia um imprevisto, era se, o meu cartão ele tem limite para eu parcelar isso daqui, era um estresse mês a mês, então eu não via do que estava adiantando aquilo, sabe? Eu falei, e eu via muita gente que estava há anos lá muito frustrado, né? E eu falei, nossa, será que é esse meu destino? Será que eu vou virar uma dessas pessoas que está aqui há anos, que também está frustrado? Então, eu acho que o trade, ele abre essa nova visão, né, para você buscar uma nova realidade de vida. Que aí depois eu voltei para casa, depois que eu pedi demissão e fiquei pensando, e aí que eu comecei, né? Então, mas as pessoas elas têm uma mania, né? Eu acho que hoje em dia, ainda mais com rede social, as pessoas olham para a história das pessoas que deram certo, né? Para a gente que está aqui, e elas acham que foi tudo lindo. E, gente, é o que as pessoas não falam, né? Que é o preço da autonomia, o preço de, né? Porque eu brinco que o trader ele trabalha para ele mesmo. Então, naquele momento, eu dei, tipo, para mim, na minha cabeça, era muito espaço para trás, né? Eu voltei para casa dos meus pais, eu não tinha dinheiro nenhum guardado, e era uma coisa porque, meu, saí de casa, fui fazer faculdade, fui morar sozinha, me virava, de repente você pega lá, acho que eu tinha 26, 27 anos, sem trabalho, sem dinheiro, voltando para casa dos meus pais, sem uma renda fixa, né? Sem receber nada. E vem aquela coisa, né? E você começa a fazer trade e você tem responsabilidade pelos seus resultados, né? E aí, nesse começo, gente, vem as incertezas, sim, vem os medos, que as pessoas, eu acho que elas pensam que a gente não passou por isso, e eu canso de falar, gente, eu não sei nem enumerar quantas noites eu chorei no travesseiro, né? Aquele dia que dá errado, aquele dia que você perde dinheiro, aquele dia que, cara, você se culpa porque você não seguiu o plano, e aí você começa a perguntar por que que eu não consigo seguir o plano. Então, assim, tem toda mudança que eu acho que a gente vai fazer na vida, ela tem essa fase meio que de turbulência ali até você começar a se encontrar ali, né? Então, o processo, ele não é essa coisa bonita que todo mundo pensa, essa virada de chave, não. Eu vou perguntar para o Mauro, eu vou perguntar para o Alex, eles vão me explicar como é que faz trade, aí eu vou fazer, E não é bem assim, né? E eu acho que as pessoas, elas vêm pouco preparadas para lidar com essas frustrações, né? Então, eu tive algumas pontos de inflexão na minha vida. O primeiro foi quando eu descobri que eu me formei para uma coisa que eu não tenho aptidão, que eu não gostava de fazer. E a outra foi, cara, eu tô largando tudo para começar do zero de novo. Então, a nossa vida ele tem esses momentos de virada, né? Eu acho que as pessoas precisam e o que eu queria compartilhar aqui é esse fato, né, de que você precisa estar preparado, né? Eu não estava financeiramente, mas emocionalmente eu tive, sim, né, um apoio ali, mas, cara, saí de um emprego que eu tinha lá um salário que caía todo mês, aí eu comecei a me dedicar no trade, e é aquilo, né? Eu acho que quanto mais você se prepara, melhor. Eu não pensei em me preparar financeiramente, mas, Ari, como é que você fez então? Da onde que veio o dinheiro? O acordo, né? Quando eu saí, o acordo de horas extras e tudo mais, acabou saindo em um mês. Então, acabou vindo um recurso ali que foi o que eu usei de fato para iniciar no trade. E emocionalmente eu estava com o apoio dos meus pais, então acho que isso faz muita diferença. Tem gente que às vezes não tem, né, o apoio da família e tudo mais. E tem essa fase, né, de que você tem que ter paciência, porque você vai precisar conhecer muitos operacionais até que você se encontre, e não tem problema nenhum, né? É aquilo, você vai precisar conhecer um pouco de tape reading, week off, seja o que for que você queira operar, você tem que, no mínimo,
testar para você se identificar com alguma técnica e evitar, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Arriscar muito dinheiro no começo. Acho que também hoje em dia a gente, né? Eu acho que a XP se preocupa muito em trazer pessoas que realmente oferecem um ensino de qualidade, porque hoje em dia parece que virou terra de ninguém, né? Todo mundo é trader, e aí eu comprei também alguns cursos que você fala assim, gente, essa pessoa não ganha dinheiro, não opera, não é possível que isso aqui dá dinheiro, então tem muita gente vendendo conhecimento, né, e ilusão hoje em dia, e às vezes acaba não sendo uma coisa de qualidade. E principalmente, né, você tem que operar sem conhecimento. Muita gente, acho que, né, eu e o Mauro, a gente estava brincando aqui antes da gente começar a gravar, que ele me perguntou do meu primeiro trade, né, Mauro? Falou, É, posso é, perguntar do seu primeiro trade? Aí exatamente. eu falei assim, eu lembro, eu tenho print, Mauro, eu ganhei R$ 700 no primeiro dia. Então, você opera na sorte achando que você tá arrasando, que tá sendo sensacional, né? E na verdade não é, tá? É o que eu E falo, aí, né? por que que eu tô falando? Não, eu ia te Oi? falar, existe uma grande diferença entre querer liberdade e estar preparado para ela, né? Né? Você Exato, quer porque né? quer e tudo bem, Então, mas querer não é poder, né? Você precisa estar preparado, exatamente isso. Mauro, eu acho que é assim, o trade, ele te dá, sim, né, essa liberdade de você, né, por exemplo, eu esse ano eu não tô vendo muito sentido em trabalhar no segundo semestre, né, acho que o meu primeiro semestre foi tão bom que eu já não estava vendo muito sentido, né, e você tem liberdade, né, pô, você pode viajar quando você quiser, você pode tirar férias quando você quiser, então, o trade, né, desde que você consiga os seus resultados, então, assim, não é só a liberdade, desde É que você isso. consiga seus resultados para você viver, né, ele realmente te dá toda essa parte boa. Só que é aquilo, você tem que estar preparado para ela, né? Tem gente que acha que é só oba-oba, que eu vou operar e depois eu vou para praia e vou curtir, assim, não é isso, né? Então, quando a gente fala dessa liberdade, não é você não se preocupar com a sua evolução, de você não olhar para os seus trades. Então, as pessoas elas acham, né? Que foi o que o Alex me perguntou, que acontece uma virada e que o resultado sempre vem. E não é assim, né? Então, por mais que o trade, ele, né? Eu acho que ele dá, assim, resultados acima da média, né? Só depende de você ali. Mas se você realmente não trabalhar pelos seus resultados, se você não melhorar, se você não pensar em evoluir, fica muito difícil você manter. Então, não existe esse negócio de você virar a chave, né? Eu brinco, eu falo para as pessoas, é igual emagrecer. Você chega lá, mas o problema, além de você chegar lá, é você manter depois. É isso. Então, não é uma Isso é um bom ponto, virada né? assim. Concordo Qual que é mais plenamente. difícil, né? Ganhar ou manter? É É, um bom é isso, questionamento, é né? isso. Manter é bem difícil, né? A gente até fala, né, de carreira, profissões ali, chegar onde você quer, às vezes não é tão difícil quanto manter, principalmente manter por muito tempo, né? A gente vai entrar um pouco depois nos próximos episódios, falar um pouco de emocional e comportamento e dessa consistência, né? De manter em excelência ali, em nível elevado É isso. para ter sucesso no trade, né? Ari, tem uma pergunta final aqui. Qual que é o maior mito para você? Qual é o maior mito que você ouve por aí hoje, né? Que as pessoas, porque hoje tem muita coisa aí que o mercado, né? Muita gente divulgando, muita coisa sobre trade. Para você, qual é o maior mito que as pessoas falam ou para você com relação ao trade, ao day trader, a essa mudança de profissão? Ah, Mauro, eu acho que as pessoas elas vendem uma ilusão de que é rápido, de que é fácil, né? E de que você vai conseguir sem esforço. Eu acho que isso é uma das coisas, né, que as pessoas veem, por isso que eu falo, as pessoas elas veem de forma inconsciente, né, do trabalho que dá, do quão é difícil, por mais que a gente sempre fale, olha, é 5% ou menos as pessoas que conseguem, né? E aí vem a pessoa que nunca, às vezes, né, não tem nem noção do esforço que tem que fazer, mas ela acha que ela vai encontrar alguma coisinha bonitinha ali e que vai virar a chave
e que da noite pro dia ela vai estar ganhando ali 10 mil por dia e que a vida dela toda vai tá resolvida e que você, né, e principalmente é que eu vejo que as pessoas elas usam, às vezes, as pessoas que eu sigo, que realmente eu sei que ganham dinheiro, elas se preocupam muito em postar conteúdo, né? Eu acho que quanto mais ostentação você vê da pessoa querendo ostentar um tipo de vida, um carro, coisas desse tipo, é porque de fato a pessoa ela tá vendendo isso, né? E aí as pessoas elas acabam vindo meio que iludidas, né, de que é uma coisa fácil e que na verdade Exatamente. não é. Então, eu acho que isso seria as piores coisas assim que eu vejo, Mauro. Boa. Isso aí. Pô, episódio sensacional, hein? Sensacional. Já começamos muito forte, já temos polêmicos ali, muita gente já vai começar a se refletir ali também, ver sua isso aí. trajetória para essa tomada de decisão. E no próximo a gente quer entrar um pouquinho na parte técnica também ali, falar um pouco de operacional, né, um pouco de setup, de gráfico, então tem mais coisa boa para vir no próximo episódio. É isso? Isso aí. Boa. Vamos pro próximo. Obrigado, Ari.